Bom dia, igreja. Gostaria de convidá-los a estar começando a mensagem hoje, recitando um poema, junto comigo. Vamos? Ah, tá, o data show está descendo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu nome. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, de tarefas suas servas. Examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha com as vendas do seu trabalho. Cite os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada está ressaltada de luz. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não tem quem a negue, pois todos andam vestidos de lã de carvalho. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da pobreza. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de idosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. É interessante notar que, ao lado de cada verso desse poema, há uma letra correspondente do alfabeto hebraico. Vocês repararam? O Aleph, o Bet, o Gimel. Porque, na verdade, essa métrica desse poema é um formato conhecido como acróstica alfabética, que era assim. Por exemplo, a primeira palavra de cada verso começava com a primeira letra do alfabeto hebraico. E isso era muito sofisticado para a época que esse poema foi escrito, há cerca de mais ou menos 950 anos antes de Cristo, quase 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, no nosso caso, há muitos séculos atrás. E ele também auxiliava, por começar com as letras do alfabeto hebraico, auxiliava os judeus na memorização desse poema. Mas antes de eu falar, de nós conversarmos sobre o poema da mulher virtuosa, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco no contexto histórico assim, em que o povo vivia quando esse poema foi escrito, que era a época do rei Salomão e os sábios do Oriente. Era um período de paz, eu vou resumir que o tempo está corrido, né? Era um período de paz, tanto que o nome de Salomão provém da raiz hebraica, né, shalom, que quer dizer paz. E, além de ser um período de paz, era um período de bastante riqueza para eles. Tanto que nós vemos que o reino ele continuava unificado, como Davi havia feito. Isso auxiliou na influência de diversas outras culturas, de outros povos. E, além disso, era o maior período de extensão geográfica de Israel. Nós vemos que eles sofreram a influência de diversas culturas, como vocês podem ver aí, está aparecendo na data show, egípcia, hitita, dos livros de Amenemop, Ugarit. Eles conheciam esses textos. Além disso, Salomão, ele fez diversas construções, assim, edificando. Nós vemos que era um período assim, de bastante prosperidade para o povo de Israel. Mas, além disso, nós precisamos refletir em como a mulher era vista nesse período. Era um período em que ainda todos assim pensavam de um modo altamente patriarcal. Além disso, apenas os homens lideravam, e acredita-se, inclusive, que Salomão possui um harém com mais de 1000 mulheres.
para vocês refletirem assim na visão que os homens tinham, que a sociedade tinha na época sobre nós, assim, sobre as mulheres deste tempo. Agora sim, nós vamos entrar no contexto, naquilo que os sábios queriam dizer com o poema da mulher virtuosa. E o tema da minha mensagem esta manhã é: procura-se, mulher virtuosa. A última vez que ela foi vista, ela estava vestida de força e dignidade, sorria para o futuro e teme ao Senhor. E a primeira virtude de todas é que ela está vestida de força e dignidade. Eu amo esse trechinho do poema da mulher virtuosa. Desde o início da humanidade, desde o início, sempre existiu aquele duelo entre o bem e o mal. O Ariel e o Caliban, como diria William Shakespeare. Aquela questão dos vícios, das virtudes e dos vícios, como pensava Aristóteles e Tomás de Aquino. Para Aristóteles existiam as 4 virtudes cardeais, que eram a prudência, ou seja, a sabedoria, a temperança, a justiça e a coragem. Mas entre todas, para Aristóteles e Aquino, a mais importante era a prudência, ou seja, a sabedoria. Tanto que Aristóteles enfatiza isso bem para o filho dele, Nicômaco, para ele ser bem sábio, para ele ser bem prudente. Porque para ele, quando nós somos sábios, quando nós temos sabedoria, prudência, através dessa virtude, nós conseguimos equilibrar todas as outras virtudes, impedindo assim que as virtudes atinjam os extremos e se tornem vícios. E é interessante pensar que há mais de 1000 anos atrás, os sábios, eles descreveram, eles listaram uma mulher virtuosa. E é claro que, como uma mulher de virtude, ela teria que ser a personificação da sabedoria. Tanto para Aristóteles, Tomás de Aquino, quanto para os sábios do Oriente, quanto para o rei Salomão, que dentre todas as virtudes, de todos os bens, todas as coisas que Deus poderia lhe proporcionar, ele escolheu ela, a sabedoria. Dessa forma, nós vemos que os sábios, eles uniram as 2 coisas que o homem mais desejava no mundo antigo. No sentido físico, a mulher, no sentido intelectual, a sabedoria, fundiu os 2 e dessa fusão surgiu isso que nós lemos, esse poema, esse texto da mulher virtuosa. Eu fiz assim uma análise comparativa, vou falar rapidinho para vocês terem uma noção da ligação que existe no livro de Provérbios entre a descrição que os sábios fazem da sabedoria e a descrição que eles fazem da mulher virtuosa. Ambas proferem discurso em público, as 2 cuidam de sua casa, as 2 possuem valor. Ambas assumem o papel de... Como é que é? Não estou conseguindo ler. E objetos de quê? Isso, do verbo achar. Tópico de esposos e ganhos. Ambas beneficiam aqueles que a têm em suas vidas. O temor do Senhor, é interessante como coloca, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Vemos também que ambas são acrósticos. Lembra que eu expliquei para vocês agora há pouco que o acróstico era que era um texto escrito de acordo com as iniciais do alfabeto? De acordo com as letras do alfabeto? Então, o texto que está descrevendo a sabedoria, o discurso do ensino, no 2º capítulo de Provérbios, assim como a mulher virtuosa, ambos estão escritos da mesma maneira. E também tem a inscrição, assim, forma uma moldura com a primeira parte. O livro de Provérbios é dividido em 7 partes, subdividido em 7 partes, assim como o poema da mulher virtuosa. Ou seja, o poema da mulher virtuosa é a quintessência do livro de Provérbios. E muitas mulheres feministas julgam o livro de Provérbios um livro altamente ofensivo. Inclusive teólogos como Rubem Alves também acham assim, um texto assim absurdo. Mas olhando assim de perto, a gente vê que, por escrita do antigo, assim, para a antiguidade, para os outros escritos que existiam, a mulher era sempre colocada como algo decorativo, um enfeite. Mas aqui não. Aqui nós vemos o sábio descrever o papel que a mulher poderia realmente contribuir para a sociedade no seu tempo. E ele a coloca como a personificação
No início, a sabedoria personificada em uma mulher que convida a família humana a segui-la e achar o sentido da vida, e no final, a sabedoria encarnada da mulher virtuosa, como aquela mulher sábia que edifica a sua casa e que age com prudência. E eu queria dar para vocês, essa manhã, 2 exemplos de 2 mulheres que não estavam vestidas nem de força, muito menos de dignidade. A primeira é Dalila. Eu coloquei ela assim no meio do fogo, né? Então, gente, Dalila, nós vemos que Sansão, ele era um nazireu, escolhido por Deus, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. E, contudo, ele chega, um homem conhecido por sua extrema força e coragem. Ele conhece Dalila, uma filisteia. E ele tinha sido separado por Deus, inclusive, para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ele, Sansão, um homem conhecido por sua força, sua coragem, que matava leões com as suas próprias mãos, foi traído pela ambiciosa e a sedutora Dalila, a filisteia. E essa mulher, ela simplesmente cortou os cabelos de Sansão, como nós sabemos na história, o símbolo do voto que ele tinha com Deus, né, e do seu enigma, da sua força. Mas no final de tudo nós vemos que Sansão fez ruir o templo de Dagon, o deus de Dalila, da mesma forma como essa mulher arruinou a sua vida. E outra mulher que eu queria exemplificar aqui para vocês, usar para ilustrar uma mulher que não está vestida de força e dignidade, sem sombra de dúvidas, é Jezabel. Aliás, o próprio nome, né, Jezabel, Dalila, tem uma conotação assim negativa, né? Algumas pessoas usam até para ofender alguém, falando, pô, fulano é maior Jezabel, ciclano é maior Dalila. Nós vemos que a conduta de vida que elas tiveram foi tão negativa que elas tornaram seus nomes malditos. E a Jezabel, ela era filha, né, do rei Etbaal, de Tiro, ela era fenícia, e ela era devota, religiosa, de Astarte e de Baal, que era o deus que ela realmente cria. Por esse motivo, ela influenciou seu marido a construir, no Reino Norte, quando o povo de Israel já havia sido dividido, um templo de adoração a Baal. Agora, vocês parem para pensar, o templo de Jerusalém, ele estava no Reino Sul, as pessoas migravam do Reino Norte para ir para o Reino Sul adorar o Senhor. Mas, a partir do momento que ela construiu esse templo para Baal, era suntuoso, porque tinha que ser um templo assim grandioso, para rivalizar com o templo de Jerusalém. Muita gente se desviou do Senhor. Muita gente passou a ir para o templo de Baal e deixou de servir a Deus por influência dessa mulher. Além disso, quando ela foi para o Reino Norte, ela arrastou consigo grande parte da corte, sabe, da aristocracia fenícia. E o resultado disso foi que se proliferaram, assim, por todo o país, sacerdotes e profetas de Baal. Nós lemos na Bíblia que eram cerca de 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asherá. E nessa época, os profetas eram sustentados pelo dinheiro do cofre, dinheiro do tesouro público. Imagine um povo que vivia de agricultura de subsistência, tendo que plantar para eles, ainda tendo que plantar para os 850 profetas, a corte de Jezabel, mas a corte de Acabe. O povo começou a ser o quê? Explorado. Nessa época se tornou comum as pessoas se venderem como escravas ou venderem os filhos delas para saldarem a dívida delas. Mas Deus, ele levantou o profeta Elias. E nós lemos no livro, aquele ódio que Jezabel nutria do profeta Elias. E ela começou aquele massacre dos profetas de Deus, dos profetas de Javé, até que sobrou apenas Elias. Mas qual foi o fim de Jezabel, meus irmãos? Ela foi devorada pelos cães. E o seu marido, o rei Acabe, teve o sangue dele foi lambido pelos cães. E o resto foi derramado num açude, onde as prostitutas se banhavam. Mulheres como Dalila, mulheres como Jezabel, são muito fáceis de encontrar. São ordinárias, a gente vê em qualquer lugar. Difícil é encontrar jovens como Esther. Aquela jovem simples, humilde, que vivia lá no interior da província de Suzã, exilada, mas que Deus havia escolhido para brilhar e ser coroada a rainha da Pérsia. E nós vimos que o livro de Provérbios nos diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. E
para mim, Esther foi a coroa do rei Assuero. Foi ela que fez dele um verdadeiro rei. E essa jovem, ela salvou o seu povo, ela venceu um traidor, desmascarou um traidor e transformou a tristeza no coração de milhares de judeus em festa, com a celebração do Purim, uma das mais famosas celebrações dos judeus. E essa jovem, Esther, ela é um exemplo para nós de quem estava vestida de força e dignidade. Enquanto o nome de Dalila e Jezabel até hoje nos causam certo repulsa, segue maldito até os nossos dias, o nome de Esther, ainda hoje, nos faz pensar em estrelas. Deus, Ele deseja que cada uma de nós sejamos jovens como Esther, dispostas a lutar, mulheres dispostas a lutar por aquilo que acreditam, e que faça isso como Esther fez, sabe? Com elegância e discrição, com sabedoria. Enquanto Dalila e Jezabel tramavam planos, Esther foi discreta durante todo o tempo. Isso é impressionante na conduta dela. Deus deseja jovens assim, que sejam coroas para aqueles que estão ao seu lado, que estejam dispostos a brilhar e guiar as pessoas ao caminho de Deus, o caminho certo, o caminho bom, o caminho de paz. Há muitas jovens hoje que se dizem cristãs, mas passam a semana se preparando para seduzir seus namorados no fim de semana, tal qual Dalila fez. A questão é que, no caso de Dalila, nós sabemos que a intenção dela era a ambição, né? Era o dinheiro. Mas essas jovens, a gente não tem como saber, né? Qual é a intenção delas. Nós vemos jovens indignas, vaidosas, egocêntricas, iguaizinhas de Jezabel. Difícil é achar pessoas com uma conduta de vida como a de Esther. Quantos homens de Deus, com a vida consagrada, nós vimos cair, como Sansão, nas teias de mulheres assim. Minha irmã, meu irmão, se você está sentado aqui hoje e você conhece alguém assim, você tem um primo nessa situação, um filho, um amigo, um vizinho, ore a Deus, peça a Deus no seu coração. Se você conhece alguém, se encontra como Sansão esteve, debruçado no colo de Dalila, enquanto ela está se preparando para destruir o voto que Deus tinha com ele, os planos que Deus tem para a vida dele. Peça para que Deus te use como Esther, que Deus te use para mostrar para ele o caminho do Senhor, para brilhar, livrar, transformar a vida dessa pessoa. E no final ele vai ter motivos para comemorar, para celebrar, como o povo de Israel teve. E não vai ter um final como de Sansão ou como de rei Acabe. Que nós possamos realmente olhar, estar vestidas de virtudes como força e dignidade. Vocês, jovens, que eu sei que aqui em São Basílio há muitas jovens consagradas ao Senhor. Vocês são consagradas ao Senhor. Vigiem, porque assim como homens bons procuram por mulheres virtuosas, o mal também está à espreita. Então vigiem, vigiem. Há mais de 1000 anos atrás, os sábios do Oriente procuravam por uma mulher virtuosa. Será que em nossos dias ele já teria desistido? A segunda característica dessa mulher virtuosa é que ela sorri para o futuro. Como está escrito em Provérbios. Ela sorri para o futuro. E eu acho lindo pensar nisso. Mas por que ela sorri para o futuro? Porque ela não deixa as coisas pendentes. Ela faz no hoje, ela cuida no hoje, aquilo que ela precisa fazer. Ela realiza o papel dela hoje. E não vive de remoer o passado. Esta é a mulher virtuosa. E eu queria dar para vocês o exemplo de algumas mulheres que não souberam sorrir para o futuro de jeito nenhum. E a primeira é a mulher de Jó. Nós vemos que a mulher de Jó, ela não só não conseguia deixar de se apegar ao passado, à antiga vida que ela teve, como ela ficava sempre lembrando o esposo da miséria em que ele se encontrava agora. E ela foi ficando o quê? Uma mulher amarga, uma mulher azeda, aquela mulher reclamante, reclamona, que ficava na cabeça dele. Ela começou a desenvolver um ódio, uma ira, uma raiva, uma mágoa com Deus. Este é o exemplo de uma mulher que não conseguiu deixar de olhar para trás. O exemplo de outra, sem sombra de dúvidas, é a mulher de Ló. É outra mulher
Nós não sabemos, né, por que ela resolveu olhar para trás se o anjo de Deus havia avisado que não era para olhar. Aí nós ficamos pensando, será que foi por saudosismo? Pô, mas ela tinha saudade de uma cidade como Sodoma. Ah, Renata, ela tinha uma vida assim, de regalias e tal, uma vida tranquila, uma vida dispendiosa, mas mesmo assim, será que foi por curiosidade? Nós não sabemos, nós sabemos apenas que ela desobedeceu a Deus, olhou para trás e, como consequência disso, ela foi petrificada, foi transformada em uma estátua de sal. Mas também há na Bíblia exemplos de mulheres que aprenderam a sorrir para o futuro. Mulheres como a mulher samaritana. Aquela mulher que era discriminada por ser mulher e ainda por cima samaritana, e era discriminada até entre os samaritanos por ter uma vida desregrada. Mas essa mulher, à beira do poço, quando ela se encontrou com Cristo, ela aprendeu a sorrir para o futuro. Ela esqueceu o passado dela de tal maneira que ela deixou o cântaro para trás e saiu correndo, seguiu em frente para falar do amor de Deus para a cidade dela. E a Bíblia nos diz que, em virtude do testemunho dessa mulher, vidas se converteram a Cristo, porque essa mulher, ela não era pegada ao passado dela, ela soube olhar para o futuro e se tornou uma das primeiras missionárias da Bíblia. Também é um exemplo de outra mulher que aprendeu a sorrir para o futuro, sem sombra de dúvidas, Maria Madalena. É impressionante porque nós vemos que Maria Madalena, ela não só era enferma, como ela estava possessa por 7 demônios. E ao encontrar com Jesus, ela foi liberta. E após ser liberta, ela se tornou uma das evangelistas mais ferozes, sabe? Mais eficazes, mais apegadas. Ela acompanhou a Jesus durante o seu ministério. E ela foi visionária ao ponto de ser a primeira a contemplar o Cristo ressurreto. Essa foi Maria Madalena, uma mulher que soube dar a Deus para o seu passado e fez toda a diferença em seu tempo e ainda faz no nosso tempo. Deus procura por mulheres assim. Nós precisamos aprender a sorrir para o futuro. Sabe por quê? Porque se nós ficarmos olhando para o passado, ou nós vamos nos tornar igual a mulher de Jó, aquela mulher amargurada, azeda, que reclama e reclama. Vocês conhecem alguém assim? Ou nós vamos nos tornar igual a mulher de Ló. Nós vamos ficar olhando para trás assim, ó, parada, amarrada naquilo. Nós não vamos progredir, nós não vamos seguir em frente, nós não vamos conquistar coisas novas para a nossa vida, porque a gente está preso ali. Nós estamos presos ao passado. E a vida ali, diante de nós. Se nós formos comparar a vida da esposa de Jó, a esposa de Ló, a vida de Maria Madalena e da mulher samaritana, qual que nós iríamos mais admirar? A mulher de Jó e a mulher de Ló tinha uma conduta de vida que, aos nossos olhos humanos, era correta. Enquanto a mulher samaritana tinha uma vida totalmente desregrada e Maria Madalena era uma endemoniada. Mas Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus vê o coração, Ele sonda os corações. E essas mulheres, elas se tornaram, após se encontrar com a Cristo, extremamente ativas. E fizeram a diferença. Se você hoje pensa, eu não sou uma mulher virtuosa, eu não tenho valor, eu sei que isso às vezes bate na nossa cabeça. Bate. Ao encontrar com Cristo, ao permitir que Deus, que Jesus atue em nossas vidas, nós passamos a ser. Ele nos ensina a ser assim. Porque Ele não é aquele que julga, Ele é aquele que recebe, que transforma, que edifica. O nosso Cristo é assim. Então, que nós possamos aprender a sorrir para o futuro, que nem aquela imagem que eu coloquei do horizonte, sabe? Porque o nosso futuro, aquela luz que nos espera no final, porque um dia nós vamos contemplá-lo como Maria Madalena o contemplou. Um dia nós vamos sorrir para Ele como ela sorriu e Ele estará sorrindo para nós. Esse é o nosso futuro. E a última característica desta mulher tão procurada, a mulher virtuosa, é que ela teme ao Senhor, como está escrito em Provérbios 31, 30. Ela teme ao Senhor. E o temor do Senhor é algo que nós vemos assim, que tem se esfriado em nosso tempo. O temor, como ele surge?
esse temor. Nós vemos que o texto começa dizendo, ele termina dizendo, enganosa é a beleza, é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E ele começa dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto é realmente a moldura do texto, é esses pensamentos da mulher virtuosa, sabedoria. Nós vemos que o texto começa assim, mas por quê? O que o sábio está querendo dizer com isso? Porque quando nós costumamos temer aquilo que nós desconhecemos. O que nós conhecemos, nós dominamos, nós controlamos, nós não temos medo. Mas com Deus é diferente. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o tememos. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vislumbramos os atributos divinos dele, mais nós vemos o quanto ele é santo, o quanto ele é excelso, o quanto ele é grandioso, o quanto ele é maravilhoso, misericordioso. E quanto mais nós vamos vislumbrando aquilo que ele é, mais nós vamos temendo a Deus, porque nós vamos nos tornando cada vez mais carentes, cada vez mais dependentes dele. Nós reconhecemos quem ele é, nós nos deslumbramos com aquilo que ele é, nós nos rendemos a ele. Quando nós tememos a Deus, nós o reverenciamos. Não é um temor de medo, é um temor de reverência, é um temor de reconhecimento. E esse temor, ele nos faz sermos prudentes. Ele nos faz sermos sábios. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente por causa disso. Porque é no temor do Senhor. Mas para nós temermos a Deus, nós temos que estar o quê? Perto dele, diante dele. Nós temos que conhecer ao Senhor. E é claro que eu teria que terminar o sermão essa manhã falando dela, que para mim e para toda a história foi a mulher mais louvada, a mulher mais virtuosa. Esta mulher, quando o anjo do Senhor apareceu para ela para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, ela não temeu, antes de temer ao anjo, aos homens, antes de seus próprios temores, ela temeu a Deus. E ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Ela fez isso. E depois cantou dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Esta mulher temia o Senhor. É a mulher cujo filho pisou a cabeça da serpente. É a virgem que concebeu e deu à luz a Emanuel. É a mãe do menino que nasceu com qualidades de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a mulher de Belém que trouxe ao mundo aquele que seria o Senhor em Israel. E esta mulher, meus irmãos, ela carregou no seu ventre, por 9 meses, aquele que a carregou desde a eternidade. Esta mulher, ela temia o Senhor. Antes de qualquer outra coisa, ela tinha temor ao Senhor. E como eu admiro a conduta de vida de Maria. Como eu admiro. Como é importante para nós ressaltarmos a conduta dela. Onde está, em nosso tempo, aqueles que temem ao Senhor? Assistimos hoje na televisão as pessoas cometendo as maiores atrocidades, pessoas utilizando o nome de Jesus para divulgarem seus próprios nomes. Quantas mulheres, nós vemos que elas não têm o menor pudor, quanto mais temor. E nós pagamos o preço pelas mulheres que desvirtuam, desvalorizam as próprias mulheres. Hoje, mulher é fruta, é piada, é palavrão. Quando, na verdade, mulher é poesia, é música, é conteúdo. É isso que a mulher é. E nós vemos hoje que as pessoas, elas se tornam cada vez mais assim, mais voltadas para isso. E por mais que eu me vista, que eu me cubra de joias, coloque as roupas da seda mais fina,
As pessoas vão me valorizar pelas joias e pela roupa, não por aquilo que eu sou. E por mais que eu tenha o melhor emprego, a casa mais bonita do mundo, as pessoas vão me valorizar por aquilo que eu possuo, não por aquilo que eu sou. E se eu for muito bonita e as pessoas louvarem a minha beleza, eu vou me desesperar. Vou correr quanto tempo para tentar arrefecer a minha velhice, sabe? Porque até isso é perecível. A mulher virtuosa, ela espera como Maria achar graça aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens, porque como Julieta Capuleto dizia, os homens são inconstantes como a lua, um dia minguante, outro dia é cheia, outro dia nova. Nós devemos buscar agradar aos olhos de Deus, achar graça aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. E que nós possamos realmente, essa manhã, sair daqui hoje. Infelizmente não deu tempo, não dá tempo de eu falar com vocês muito do que eu planejava falar. Mas eu queria dizer para vocês que eu passei a maior parte da minha vida enfurnada, assim, em livros de Simone de Beauvoir, Milly Brontë, Jane Austen, Betty Friedan, Virginia Woolf, Cecília Meirelles, Sylvia Plath, admirando mulheres como Cleópatra, Anita Garibaldi, Elizabeth, Lu Salomé. Ou então eu pegava aqueles livros dos missionários e ficava pensando, e a esposa dele? A esposa de Jetri, que é a noiva, ele não casou com ela? E a esposa de Adoniram? Na maioria das vezes, a esposa desses missionários, elas continuaram o ministério deles. E tantas mulheres admiráveis que existem, como Madre Teresa de Calcutá, mas nenhuma destas mulheres, nenhuma, me faz sentir o que eu sinto quando eu leio essa jovem de Belém, dizendo para o Senhor que se cumpre em mim a tua palavra, que se cumpre em mim. Isso sim, meus irmãos, é temor do Senhor, temor de verdade do Senhor. E eu quero ser como ela. Eu quero achar graça aos olhos de Deus, porque Ele, é ao redor dEle que todas as virtudes orbitam. Ele é a raiz de todo o bem. E é Ele que nós devemos buscar agradar acima de todas as coisas. Procura-se mulher virtuosa, mulheres virtuosas, vestidas de força e dignidade, jovens que sabem sorrir para o futuro e jovens que temem ao Senhor. Quem achará? Que Deus encontre em mim, que Deus encontre em vocês, que Deus encontre em cada uma de nós, que Deus encontre em quem está assistindo em casa, essa mulher virtuosa, que Deus possa encontrar em nós. A primeira vez que eu li esse poema, eu tinha uns 13 anos, era das Mensageiras do Rei. E quando eu cheguei em casa, eu fiz uma lista maior do que a do Papai Noel, com todas as virtudes que eu gostaria que Deus me auxiliasse, né, a conseguir. E eu lembro que eu dobrei o papel, assim, coloquei no coração. E falei assim, Senhor, me quebra, me faz de novo. E dormi com aquele papel. Aí, anos depois, eu já estava com uns 18 anos, eu peguei esse papel e escrevi aqui no meu diário, tudo de novo. Eu passei a limpo, escrevi as mesmas coisas que eu tinha escrito no papel. E quando a Renata me convidou para estar falando com vocês aqui hoje de manhã, vou ver lá no meu diário, né? As coisas que eu escrevi. E quando eu peguei, assim que eu abri, ainda está faltando muita coisa. E vocês sabem quantas virtudes eu anotei? Mais de 110 virtudes. E eu li assim, Deus ainda está me quebrando. Porque realmente, meus irmãos, minhas irmãs, ser uma mulher virtuosa, querer ser, é algo para a vida toda. Não é algo assim que cai do céu, sabe? É estar constantemente nas mãos do olheiro, estar constantemente sendo lapidada por Deus. E isso dói. Mas eu sei que existem mulheres virtuosas, porque a minha mãe, ela me ensinou isso. Ela me ensinou que há como você ser virtuosa. Os antigos judeus, eles recitavam esse poema aos sábados para as suas mães. E eu dedico hoje esse poema à minha mãe, porque ela realmente me ensinou que é possível você ser uma mulher virtuosa. É possível você viver em busca disso. E eu espero que um dia eu possa ser aos olhos dos meus filhos o que a minha mãe é aos meus olhos, o que ela é aos olhos de todas as pessoas que a rodeiam. Eu sei também que existem mulheres virtuosas, por causa da irmã Selma Aguiar,
que é uma pessoa que todos nós vimos, é uma mulher extremamente virtuosa. Eu lembro que há muito tempo eu escrevi para ela: é muito fácil amar você. E a mulher virtuosa, ela é assim, ela é fácil de amar. E a irmã Selma era uma pessoa fácil de amar, e por onde ela passava, ela deixava um rastro de doçura, de amor, de bondade e tudo mais. E daqui de cima eu contemplo cada uma de vocês, eu sei. Irmã Eliane Vasconcelos, cada uma de vocês, irmã Eleni, cada uma. Deus colocou virtude dentro de vocês. Permita que Ele continue lapidando isso. Que Ele possa olhar para nós e encontrar essa mulher virtuosa, e que um dia possa fluir das nossas mãos virtude, toda vez que alguém nos tocar, como fluía do nosso Mestre Jesus. Amém.